Então, gente, começar a segunda aula aqui. A gente já passou do método, agora vamos avançar para a questão das linhas do tempo. Eu trouxe umas linhas do tempo aqui, né, que são umas linhas do tempo mais tradicionais. E a gente vai dar uma viajada aqui num panorama geral aqui de todos os assuntos da história geral, entre aspas, né? Todos não, mas assim, não sei se em 40 ou 50 minutos dá uma avançada só sobre uma sobrevoada assim sobre a história geral e ver, né, como que é dividida essa história mais tradicionalmente, né? Já como já coloquei na aula passada, são apenas construções intelectuais, né, que as próprias linhas do tempo são alguns historiadores que fizeram, definiram o que é idade moderna, o que é idade média, o que é idade antiga. Então, a gente já sabe isso, né? Então, acredito que dá para avançar, mas mesmo sabendo que, por exemplo, no mundo antigo ali, existiam civilizações, por exemplo, a Mesopotâmica e os Sumérios, né? E nesse tempo já existiam umas civilizações peruanas ali, que é o atual Peru, né? Eu até na aula que eu vou falar um pouco sobre a civilização suméria, eu coloquei uma civilização ali que viveu no Peru no tempo da civilização suméria. E é bem interessante, né, a gente fazer esses contrapontos e ver que são escolhas, né? Como eu falei, a questão do próprio a escolha do historiador, né? Que escolheu o que ele vai estudar, né? Então a história envolve muito isso, né? Eu coloquei aqui o Apologia da História, né? A Homilia do Historiador, que é do Mark Bloch. Um livro que ele fala sobre essa questão da subjetividade em si, né, do historiador, analisando o objeto de estudo dele, né? Diferente das ciências naturais, né, como foi comentado na aula passada, o historiador ele não lida com um objeto exato, né, digamos assim, ele vai pegar os vestígios e ele tem que colocar ali e analisar de alguma forma, por exemplo, a Guerra do Peloponeso, né, se ele vai analisar a vitória de Atenas sobre a Grécia, aliás, de Esparta sobre Atenas, desculpa, Atenas sobre a Grécia. Ele vai ter que pegar, né, por exemplo, ele pode pegar um relato de Atenas ali falando que os espartanos eram muito cruéis e ao mesmo tempo pegar um relato dos espartanos falando que os atenienses eram muito cruéis. Então isso aí já é mais difícil de pensar, né? A ciência da história é um pouco mais subjetiva, digamos assim, né? Não consegue ser tão objetivo. Digamos assim, óbvio, olhando assim parece, né? Mas aí você vai ter que buscar, né, ser o mais objetivo possível, né? Para dar um caráter científico, né? Mas é um pouco essa discussão que o Mark Bloch faz, né? Que é uma discussão bem forte no século XIX ali, que os historiadores estavam fazendo. Aí eu trouxe aqui uma linha do tempo com as cores da Bélgica. É bem tradicional essa linha do tempo, né? Peguei aqui, coloquei da pré-história, né? Da chamada pré-história, até a história atual, né? Digamos assim, a história do tempo presente. Assim, a pré-história a gente vai considerar, né? Que é o marco mais tradicional aqui, 4.000 a.C. Então, digamos assim, entre aspas, de história, o homem, entre aspas, não teria 6.000 anos, colocando 4.000 mais 2.000, né, que é depois de Cristo. Aí, isso aí que seria pré-história. Mas, assim, sempre lembrando que esse termo pré-história foi colocado porque antes daquela própria escrita cuneiforme ali, né, do Sumério, o homem não escrevia, né? Então, aqui é a baliza é a escrita. Então foi o próprio historiador aqui do século XIX que vai fazer aqui, né, no século XIX, ele vai fazer cunhar esse termo de pré-história. Ele vai definir tudo que é antes existente da escrita como pré-história. Então, e hoje em dia a gente pode até analisar de uma forma crítica, né, que assim, a história não é só escrita, né. Um dia a gente sabe que os vestígios, os fósseis, né, para a questão da própria pré-história, os fósseis são muito importantes. Tudo, né? As esculturas, as fontes históricas não se resumem só a escrita. Então, ainda que usamos esse termo, tem que ter bastante cuidado, né, dele, sabendo que foi definido porque pré-história foi considerado pré-história porque foi antes da escrita, né? Mas o marco que a gente tem tradicionalmente seria esse 4.000 a.C. aqui, que as civilizações sumérias aqui, né? Sumérias não mesopotâmicas aqui, né? Os sumérios, os babilônios,
Aí os hebreus ali, né, também em Israel. São essas civilizações aqui que são a Suméria, né, que está considerado por causa da escrita cuneiforme, né, a invenção, entre aspas, da história aqui. Então, aqui a questão da pré-história também é uma questão bem complexa, né? Eu acredito assim, eu até estudei na faculdade, eu acho que eu tive uma ou duas aulas só de pré-história. E é muito longínquo, né? Tem algumas, assim, alguns historiadores defendem, já vi, né, alguns livros, 200 mil aqui, antes de Cristo. 200, jogando 200 mil, mas tem alguns relatos, assim, né, algumas defesas daquelas, analisando aqueles fósseis que falam mais que isso, né, falam até 7 milhões de Cristo, daí já seriam os ancestrais do Homo sapiens, né. Aqui temos o 200 mil considerando como o Homo sapiens, né, que seria a nossa espécie, assim. Aí, assim, tipo, a terminologia bem científica aqui já extravasa um pouco da história, né. Daí vai ter o Homo sapiens, vai ter os outros homos ali, que são outro, com o segundo termo aqui, que é uma terminologia. Eu até preparei uma aula de pré-história, nessa aula dá pra gente falar mais, mas assim, é uma coisa bem, um pouco mais do arqueólogo, até, acho que do próprio biólogo, analisando a evolução das espécies, né? Que ele tem um pouco mais propriedade dos termos técnicos para falar aqui antes do Homo sapiens, né? Então, aqui, esse 200 mil seria relativo ao Homo sapiens, mas aqui a temporalidade é muito mesmo, até do Homo sapiens, 200 mil já é difícil, imagina se tem, eu já vi é, até 7,3 milhões aqui, né, antes de Cristo, então é coisa que voa assim, então já fica um pouco difícil da gente, antes daqui, né, falar muito, porque também já envolve muito tempo e muita complexidade, dá pra gente ter dá pra gente analisar algumas coisas assim, né, mas, e até tipo assim, você pode avançar e pesquisar bastante, porque deve ter, né? Antropologia, a própria a biologia, mas aí a história já não avança muito, pelo menos até onde eu conheço, sim. A maioria dos historiadores não se. Tem historiador, né, para história também, mas assim muito amplo aqui já, né? Já fica bem difícil. Daí a gente adota como termo 4000 para a Idade Antiga, avançando aqui, né, até o zero, nascimento de Jesus aqui. E aí chegamos na Idade Média aqui, né, que eu tenho 476 como o marco, a baliza inicial aqui, seria o 476 depois de Cristo. O que acontece aqui, né, que temos a expansão do cristianismo aqui, né, e aí a queda do Império Romano aqui do Ocidente, seria esse marco. Eu já vou passar para a próxima slide ali que eu explico um pouquinho melhor. E aí a gente vai atravessar, né, a Idade Média, Baixa e Alta Idade Média aqui, e aí até os turcos otomanos aqui, né, tomarem a Bizâncio, que daí foi a Constantinopla, né, atual Istambul da Turquia, cidade totalmente estratégica, né, que o Justiniano adotou como capital do Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. Aí, de 1453, a gente avança até a Revolução Francesa, né, um dos marcos mais importantes aí dos nossos tempos, Revolução dos Direitos Humanos, das constituições, da igualdade, né, muito importante, que virou o marco histórico para a Idade Moderna. Sempre lembrando, né, que isso aqui são todos construtos intelectuais, construções intelectuais, né, não são nada estanque assim, né, se você quiser, um historiador pode pegar hoje, né, e colocar alguns outros marcos ali, né, e não adotar esses marcos em si, mas aqui acabou virando padrão mais conhecido isso aqui, né. Tem até uma divisão, acho que é do Perry Anderson, que é um historiador, que ele coloca, né, que ele já adota a modernidade, adota a antiguidade tardia. E tem outras temporalidades, acho que dá para fazer uma aula só sobre isso, que é bem interessante também. E daí a gente vai chegar na pós-modernidade, né, que é, analisando a pós-modernidade a gente entende muito do século XIX até da própria desilusão com a ciência, né, que o ser humano teve, que ele saiu da desilusão do café para acreditar na ciência, para depois sair da ciência e desacreditar em nada, né? Daí acabou que não tem mais nada para acreditar, entre aspas, assim. Mas isso dá para ver bem numa aula de século XIX, século XX também. Tá, só dar uma passada bem rápida aqui, né? Como eu falei, o Paleolítico aqui, o 200 mil a.C., seria considerado o marco inicial relativo ao Homo sapiens, né?
E aqui é apenas a subsistência, né, que o homem vivia. Tem a idade da pedra lascada, lá, a idade dos metais depois, né? Que aqui já, mas aqui seria considerada a idade da pedra lascada. Que é o homem é nômade, né? Nômade é ao contrário de sedentário, né? Que ele fica, ele não para, né, em um lugar, ele vai se mudando e vai caçando e pescando. E coletando, né? Caça, pesca e coleta de frutos. Então, basicamente, aqui ele vai viver disso até aqui 18 mil antes de Cristo, né? Óbvio que esse marco aqui é um marco aproximado, né? Tipo 18 mil antes de Cristo, que pode ser 17.600, é uma coisa assim que é muito longe para a gente ter uma noção muito exata, né? Mas é o que a gente vai adotar assim aproximadamente, né? Porque aqui é muito difícil de a gente. Aqui seria a transição, né, do Paleolítico para o Neolítico, que marcaria isso seria a forma de domínio da agricultura aqui, né? Isso faria com que mudou, né, a forma do homem viver e seria um marco nesse tempo que ele aí que você considerar ele entrando no Neolítico, né? E aqui a gente tem mais um marco temporal, que também, né, como eu falo aqui, aproximado, um pouquinho mais, entre aspas, um pouquinho mais perto, né? Mas aqui a gente já tem uma produção, acho que um pouco mais, já dá para avançar um pouco mais aqui, porque já está, entre aspas, mais próximo da gente, né? Não é aquela coisa tão longínqua como 18 mil, ou 200 mil, ou até aquele 7,3 milhões ali, né? Que eu já vi em alguns livros, que aí já é muito, coisa muito longe, né? Muito, às vezes vira muito especulação. Óbvio, a pesquisa científica nunca é especulação só, né? Mas é muito difícil de dar a terminologia exata, né? Aqui, o que vai marcar é a idade dos metais, né? A metalurgia e a revolução que os homens vão que adotar a revolução urbana, entre aspas, né? Não é bem urbana, mas a forma deles viver já é mais parecido como uma sociedade em cidades, assim, né? Já não é tão tribal, assim, mas assim, urbana tem que sempre colocar um aspas aqui, né? Eu coloquei aqui, mas porque eu estou falando para vocês, não é algo que estou dando sem analisar aqui, né? Que tem que tomar cuidado também que existe um termo historiador de uma história que o nome é anacronismo, que ele que na questão de você usar um termo atual para analisar um termo do passado, né? Algum conceito do passado, alguma coisa do passado. Então eu só coloquei entre aspas aqui, mas eles estavam entre aspas saindo da. Seria mais adequado como se fosse falar que é a revolução que eles estão saindo da forma totalmente tribal, né? Totalmente. Aí eles vão para conviver um pouco mais com os outros. É, a gente vai chegar aqui, né, na antiguidade, aqui com o nascimento da escrita, aqui, né? Esse que é o marco, a escrita. Aqui então a gente passou, né, bem sobrevoando aqui a pré-história do homem, entre aspas. Aqui a antiguidade, que é um período muito interessante, né, de estudar. Quem gosta de história, principalmente, né, à medida que a pessoa vai avançando na história, ela vê que não é tão fácil estudar e quanto mais longe o passado, mais difícil, né? Mais assim, eu gostava de história antiga, me formei em história e continuo ainda achando muito interessante. E quem gosta de história, gosta. A antiguidade oriental aqui, né? Vamos ter as civilizações mesopotâmicas, considerada a origem de tudo ali. Da escrita, né? A origem da escrita. E aí o Egito, a Pérsia, a Fenícia e os hebreus aqui. Também pode ter algum outro povo que eu posso falar, que aí sempre lembrando, né, que nessa aula de Mesopotâmia que eu vou falar sobre as civilizações ali que estavam já no Peru ali, né, onde está localizado o Peru, na América Central aqui, na América Central, na América do Sul, e muito ruim isso no desenho, né, mas só para falar, né, que não, paralelamente estavam ocorrendo já existia ali, né, vida ali no Peru. Então não se limita à Mesopotâmia, até na África ali, né, tudo. Mas o que mais cobrado ainda hoje nos vestibulares é a Mesopotâmia, né? Mas acho que é interessante saber essas vidas paralelas que existiam, né, com outros povos aqui. Aqui o chamado modo de produção asiático, né, que depois vai se transformar no que é mais conhecido como escravismo antigo. Esse 500 a.C. seria uma baliza temporal que dividindo
a Antiguidade Oriental, né, e a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é as duas grandes civilizações, Império Romano, Império Romano e Império Macedônico do Alexandre o Grande. A Grécia, né, com Esparta e Atenas, a democracia, os filósofos, a democracia de Péricles lá, né, que é aquela a idade de ouro lá da Grécia, que eles chamam, berço da democracia. Daí isso aqui, né, foi considerada a antiguidade clássica, que é dividida no Império Romano e no Império Macedônico, ou grego. É, daí aqui, né, a gente tem o nascimento de Jesus, que é o marco zero, né, do nosso calendário. E aí a gente avança aqui, à medida que foi a queda do Império, né, ela se deu muito por vários fatores, né. Mas aqui eu coloquei os vikings, mas na verdade são os bárbaros, né. Tem vários tipos de bárbaros. A, a queda do Império Romano se deu em 476, né, o Império Romano do Ocidente. E aqui o cristianismo foi se expandindo, né. Aqui Jesus morre e deixa, né, os apóstolos dele. E aí, à medida que o cristianismo vai se expandindo, ele vai sendo perseguido, né? Os apóstolos vão sendo perseguidos. E aí, depois, acho que é 395, né? Se não me engano, o ano bem certinho, que o Constantino oficializa a religião, o cristianismo como religião do Império Romano, né? Ele viu que não dava para combater, né? A gente sabe, teve uma perseguição bem pesada, né, do Nero lá, que ele colocava os cristãos assim, de cabeça, com a cabeça para fora, né? Só com a cabeça para fora, deixava eles morrer de fome, crucificava os caras e queimava, né? Então foi uma perseguição bem forte, sim, no início do cristianismo, mas que muito inspirado, né? Porque muitos cristãos morriam no Coliseu, lá jogavam os leões e não arredavam o pé da fé, né, que eles tinham. E isso foi encorajando outros e aí foi expandindo o cristianismo. E aí o Constantino resolveu adotar aquela estratégia, né, clássica de você não consegue com seu inimigo, você se alia a ele. Ele colocou a religião oficial, né, do Império Romano, o cristianismo. Então, aí isso aqui foi antes, né, da queda do Império Romano do Ocidente. Só que aí as invasões bárbaras, né, começaram a minar ali o Império Romano, e aí o lado ocidental cai, né? E aí vai sobressair ainda o Império Romano do Oriente, que chama. Então aqui a gente entraria na Alta Idade Média, né? Império Bizantino, a expansão islâmica, um dos tópicos que eu coloquei aqui, né, que vai resultar nas cruzadas, o Império Carolíngio, o feudalismo, a suzerania e a vassalagem. O Império... Aqui também tem que falar da igreja, né, que viram colocando aqui, mas também a igreja é um dos tópicos mais importantes aqui. 476 d.C. À medida que o Constantino oficializou o Império Romano, aí a religião cristã como religião do Império Romano, né? Ele fez a igreja que a gente conhece como católica, né? Sentido de universal, o nome que foi colocado, o nome universal católico e apostólico, né? Romano, uniu tudo isso aí, que apostólico que era dos apóstolos, né? Então aí a igreja dominou, né? Essa união igreja-estado aos poucos foi acontecendo e se fortalecendo, e aqui na Idade Média foi o auge, né? Daí a igreja ficou do lado do Estado ali, e aí totalmente dominado, né? Por isso que a Idade Média é conhecida por esse poder que a gente lembra da Idade Média, esse poder da igreja, né? Que acabou abusando do poder, né? Que, tipo assim, não querendo... abusou no sentido de que queimou, né, as pessoas, torturou e aí acabou um pouco distorcendo, né, as falas de Jesus, no caso, e em vez de amar o próximo, acabou matando e fazendo aquelas barbaridades que a gente vê, aqueles instrumentos de tortura horríveis, né? Abusou do seu poder. Mas isso aí é uma consequência bem direta, né, da ação do Império, da religião romana, da religião cristã como religião oficial do Império Romano. Isso aqui é uma coisa que é bem interessante, né, de notar o quanto que influenciou essa decisão ali, né, do Constantino, influenciou.
Aí, o que ocorreu aqui, né? Isso aqui temos o século X como a baliza de transição da alta para a idade para baixa, né, Idade Média. E aqui na Baixa Idade Média vamos ter as Cruzadas, né, que é um conflito clássico que teve dos cristãos contra os muçulmanos. E aí o renascimento do comércio, né, e urbano, a formação das monarquias nacionais, a crise do feudalismo, peste, fome e guerra. Que são os tópicos que eu linkei aqui. Muitos dos tópicos são cobrados, né, quando você fala em Idade Média, né? Mas isso aqui tudo vai desembocar, né, na queda de Constantinopla, 1453, pelos turcos otomanos que tomam ali, né? A Constantinopla vai ser a capital, né, do Império Romano do Oriente, que era conhecido como Bizâncio também, né, capital do Império Bizantino. O Justiniano colocou aqui porque era Istambul, né, hoje a atual capital da Turquia, é a divisa entre a Ásia e a Europa aqui. Então era uma cidade muito estratégica, né? E aí, como ruiu o Império Romano do Ocidente, ele, como estratégia para tentar manter o poder do Império Romano Oriental e do Oriente, foi e deixou em Constantinopla, né? Na Bizâncio, na atual Istambul, porque era uma cidade muito estratégica, né? E aí ele conseguiu resistir ali mais alguns não, né? 476, o Império viveu mais quase 100 anos. Né? Então, e essa foi a mudança principal aqui, né? Que a capital aqui virou Constantinopla, ou a Bizâncio. Mas até aí, em 1453, os turcos otomanos conseguem tomar a cidade, né? E aí é considerado o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, seguimos. Aí, aqui temos o início da Idade Moderna, com o mercantilismo, né? Alguns dos tópicos do renascimento cultural, a reforma, o absolutismo, a expansão marítima e o colonialismo. Ou o primeiro colonialismo aqui, né? Porque depois vai ter o segundo colonialismo, ou neocolonialismo, que é no século XIX. Esse renascimento cultural, que é uma coisa que é muito interessante de ser analisada sob o viés daquilo que eu falei na aula passada, né? Que a história são construções intelectuais. Os filósofos ali, né, os pensadores do Renascimento, eles querem, na verdade, pular esse tempo da Idade Média aqui. Eles querem voltar para a Antiguidade Clássica, que é a Roma e Grécia. Que aqui era considerado o primeiro humanismo, né, que é chamado, no sentido de que? No sentido que o homem está no centro de tudo, né? É o antropocentrismo, né? Antropo de homem, antropologia, antropocentrismo. O homem está no centro de tudo lá na Grécia e Roma. E aí, com a Idade Média, virou o teocentrismo, né? Que é Deus, teologia, teocentrismo. Deus vem para o centro de tudo. E aí os filósofos, os pensadores aqui desse renascimento cultural, eles falam, não, a gente tem que voltar e renascer na nossa civilização. Nossa civilização renasceria se a gente colocasse o homem no centro de tudo de novo. Então a nossa cultura só vai renascer se a gente colocar o homem no centro de tudo. E aí então é chamado também de segundo humanismo, né? Seria o renascimento cultural seria chamado também de segundo humanismo, no sentido de que agora eles querem que o homem volte ao centro de tudo. Então isso que é o pensamento dos filósofos. Então assim, eles também, depois a gente vê, né, que na questão do iluminismo, eles cunharam o termo Idade das Trevas, né? Que é um termo que é usado hoje, assim, mas assim, ainda que a gente pense Idade das Trevas porque a igreja matou muita gente, mas assim, tipo, depois aqui na própria Revolução Francesa, né, muita gente morreu, muita gente inocente, assim, morreu, mas apenas mudava o que legitimava, né, no sentido de que vão matar as pessoas pela Revolução, mas é um número bem grande, assim, de pessoas que morreram na Revolução Francesa. E assim, a única coisa que a Idade das Trevas é chamada de Idade das Trevas, que nem é um termo muito usado já, né, pelos historiadores, é porque esses renascentistas aqui queriam colocar que a Idade das Trevas era ali, e eles vão renascer a cultura, e à medida que a ciência e a razão depois com o iluminismo, vai iluminar as pessoas e tirar das trevas que, nesse sentido, eles falavam que a fé era as trevas.
com uma coisa bem paradoxal, né? Mas assim, foram eles que cunharam esse termo, né? Se você usar hoje, você acaba usando um termo renascentista, assim, que a gente vai ver que só porque eles queriam que a Idade das Trevas usasse. Não que a igreja foi boa, mas assim, foi um tempo de tortura, morte, mas se a gente for analisar aqueles tempos horríveis também ali das batalhas antigas, tipo, o ser humano nunca foi bonzinho, entre aspas, assim, né? Que a gente vai colocar que só a diferença foi as mortes ocorreram por causa da igreja, né? Que a igreja, assim, tipo, as pessoas legitimavam, meio que assim, né, essa vontade de matar vinha e eles legitimavam usando a fé, né? De uma forma errada, né? Que a fé pode ser uma coisa muito boa, mas se usar de forma errada também pode ser muito ruim. E aqui também muita gente morria, mas eles usaram a razão, né? Depois a própria desilusão com a razão, né? Porque também quanta gente morreu ali por causa da bomba atômica, né? Por causa tipo, Hitler usou ali, né? O Zyklon B e usou a ciência, né, usou o gás ali de uma forma que conseguisse matar mais gente em menos tempo. Então, no fim, a ciência favoreceu, entre aspas, ali, né, a morte, e por isso que um pouco o ser humano se desiludiu, né, que daí depois, ele vai da fé, sai da fé e vai para a ciência, e depois ele se desilude que também a ciência foi usada para matar muita gente, né, a bomba atômica que o Einstein criou lá, né, a questão da fissura dos núcleos, né, fisão dos núcleos, algo assim. E aí, tipo, eles usaram pra fazer uma bomba, né? Tipo, o Einstein não criou isso pra uma coisa ruim. Ele pretendia, né? E aí eles precisaram fazer uma bomba que matou 100 mil pessoas lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, ele sai da fé, né? Se desiludiu com a fé e sai da fé vai pra ciência. No fim, se desiludiu com a ciência e no fim acaba não podendo acreditar em nada. Né? E essa é a caminhada que a gente teve aí ocidentalmente, né? Falando. Não ocidentalmente, né? Porque até a Guerra Mundial ali acabou envolvendo todo mundo, né? O Oriente, tudo. E todo mundo se desiludiu com a ciência, no fim. Isso que aí isso que seria numa forma diferente, numa nova uma temporalidade diferente, falar, né? Que existe a modernidade e a pós-modernidade. A pós-modernidade seria caracterizada por essa desilusão com a ciência, né? Que o homem acaba se desiludindo com a ciência e vendo que não é que não é tão bom, é que no fim, às vezes a parada meio que pessimista isso, né? Mas a maldade humana no fim usa tudo, usa fé, usa ciência, usa time de futebol pra matar, usa tudo. Se você, parece que as pessoas gostam de se unir em uma coisa comum para fazer o mal, né? Tipo, não só isso, né? Tem muita gente boa durante o universo, né? Mas durante o universo humano, digamos assim, mas é uma coisa meio complexa, né? Meio que aquele homo homini lupus, né? Que o Hobbes falava, todos contra todos ali, que às vezes até é meio pessimista estudar a história. Mas assim, voltando, né? Essa questão da fé contraposta com a ciência está aqui. No renascimento cultural, né? Que eles querem propor como se fosse voltar lá para pular, né? Pular essa idade aqui para lá. Aí, outro fator que marcou aqui o Lutero, né, que é a reforma protestante, não acreditava que ele não acreditava na forma de vida da Igreja Católica ali que acabou se transformando, que muitos padres não autorizavam os fiéis a ler, né, que era só quem podia ler, era só quem sabia latim. E aí ele acreditava que isso estava prejudicando, né, porque ele não acreditava nessa forma de ver a fé, e ele colocou, né, só a escritura, e ele não acreditava muito, entre aspas, na tradição, né, que os padres colocavam ali. Ele queria a fé como a cartilha, a fé não, a Bíblia como cartilha de fé, né? E aí ele coloca só a escritura e ele gruda 50 teses ali numa igreja lá, né, lá da Alemanha, e ele começa a reforma protestante, né, que vai desembocar em várias consequências, né, que vai ter aquela questão depois da relação da religião católica, da relação da religião protestante, né, com os reis, e tem muita coisa que pode se depreender disso aqui. O absolutismo aqui também, né? O absolutismo sempre lembrando que tem que se contestar esse termo absolutismo em si, porque ainda que os reis tinham muito poder, né, eles não eram totalmente absolutos assim.
digamos assim, eu acredito que dá para ver bem pensando no próprio imperador, né, que ainda parecia que ser um pouco mais forte o poder dele que do rei em si. Mas vamos pensar, né, que o Júlio César lá, por exemplo, ele dava pão e circo para o povo, né? Porque assim era uma forma dele a distrair o povo e também alegrar o povo, né? Com o pão e com o circo lá naquele Coliseu. Porque ele tinha que fazer, entre aspas, a politicagem dele, né? Mesmo ele sendo imperador, ele não podia ser totalmente maluco e tirano, que não ia aguentar, né? Até ali o poder tem um pouco de que ele é absoluto, mas não é, né? Então, a gente vê na questão do próprio Calígula, né? Que é o imperador romano, que era totalmente ensandecido. E ele promovia uns jantares lá, fazendo umas orgias, cortando a cabeça dos inimigos, assim, na frente de todo mundo. Uma coisa bem. Tem um filme dele que é bem hardcore de ver, né? Que é quase pornográfico lá. Mas ele era bem louco, né? Então, ele não sobreviveu, né? Um pouco de alguns aninhos ali já tiraram ele do poder, porque esse absolutismo, até pensando na questão do império em si, ele não era totalmente, o poder, digamos assim, não era sustentado por si só. Então, o próprio absolutismo é uma outra questão que os historiadores já contestam um pouco nesse termo absolutismo, mas ele vai se referir aos reis ali, né? Mas assim, que não são tão absolutos assim, né? Mas até porque depois da Revolução Francesa cortaram a cabeça, né? Do rei francês, né? E então, essa questão do absolutismo os historiadores revisitam, né? Mas esse termo se refere às monarquias, né, absolutas ali que o rei vai dominar. E uma coisa que também é bem forte de ver aqui é que quando a igreja quando o rei perde esse status, né, de representante de Deus na Terra, que era muito ligado ali, né, naquele tempo, na Idade Média, que o chefe do Estado era considerado como representante de Deus na Terra, ele vai precisar que ele legitime o poder dele aqui, né? Como que um rei, agora que não é Deus, vai sustentar, né? Aí que entra um pouco a questão do contratualismo ali, né? Do próprio Hobbes, do Leviatã, né? Que ele fala que a gente tem que abrir mão das nossas liberdades em prol de que o Leviatã, que seria o monstro mais forte, ele defenda nós que somos apenas os peixinhos ali, né? Como se fosse. Então, entra nisso que o Hobbes vai ser uma forma de legitimação secular, né? Do rei, do poder do rei, que não é a legitimação divina mais, né? Que quando cai esse status divino do rei, precisa de uma legitimação secular aqui. E isso faz com que precisa ter o contrato social, né? Que a pessoa vai, adota e aceita esse contrato social e abre mão de umas liberdades individuais para você, para você ter a proteção, né, do Estado forte. Aí também temos a expansão marítima aqui, né? Que é aquelas grandes navegações ali, né? Que vai resultar no achamento, né? Entre aspas, não entre aspas de descobrimento, mas seria como se fosse um achamento por Portugal, né? Que já sempre existiu, os índios sempre existiram aqui. E o colonialismo, né? Que daí dessa expansão vai ser o corolário, né? Corolário seria uma palavra como se fosse palavra bastante usada na filosofia, mas a consequência direta, como se fosse assim, dessas expansões marítimas seriam o colonialismo, né? Que daí as metrópoles vão sugar até o máximo, né, das riquezas da colônia, utilizar todas elas e vão se utilizar disso para enriquecer. Aí, coloquei esse marco aqui, mas não é bem exato também, mas só para ter uma divisão aqui, né, que daí, depois que, digamos assim, o mercantilismo vai ruindo, né, e aí vai acabar nascendo o capitalismo industrial aqui, né, com a Revolução Industrial. Nessa época aqui também temos um pouco depois aqui, né, digamos assim, dessa primeira parte da Idade Moderna e depois vamos colocar a segunda parte aqui, né, mas só para sempre lembrando para questões didáticas. A Revolução Inglesa, as revoluções inglesas, né, Puritana e Gloriosa, do Oliver Cromwell lá. Isso aqui vai ter muita questões também que daí depois vai ter como consequência, né, a independência dos Estados Unidos aqui, Thomas Paine. E aí é uma questão que falei na outra aula, né, dessa disputa do Thomas Paine contra
Edmund Burke, né, que é um dos considerados um dos primeiros conservadores que estava do lado da coroa inglesa, e o Thomas Paine estava tentando, conduziu, né, não tentando, conduziu um dos principais revolucionários, né, que conduziu a independência dos Estados Unidos, influenciou bastante daí a Revolução Francesa, né, que vai ser inspirada pela própria Revolução Inglesa ali, pela independência dos Estados Unidos, né, bastante inspirada. Daí aqui a gente vai ter os iluministas, né, Rousseau, Voltaire, Kant, que vão ser os, digamos assim, os mentores intelectuais, né, da Revolução Francesa. E a gente vai ter a Revolução Industrial aqui, né, depois já em 1800 ali, por aí, que vai começar a gerar uma outra forma de viver, né, que daí saindo depois desse mercantilismo aqui, pode já fazer esse link, já vamos ir para a Revolução Industrial aqui, que a Revolução Industrial é muito importante para saber, né, a questão do socialismo, né, porque a gente tem que entender que o socialismo marxista, né, e até o socialismo utópico ali, tudo, muito da questão do socialismo marxista está vinculado a essa questão dos trabalhadores, né, dos trabalhadores do mundo inteiro unidos, que é o Manifesto Comunista fala, né, que porque os trabalhadores, né, aqui foram massacrados, né, colocados lá todo mundo assiste no ensino médio, na filminho ali, que colocavam as crianças, né, que era horrível, né, totalmente desproporcional o trabalho. E então aqui que nasce o socialismo e os sindicatos também, né? Então esse é o contexto de que por um lado o capitalismo industrial está surgindo forte, mas aqui surge uma corrente, né, que é a corrente marxista, que corrente marxista não que a gente chama hoje, né, mas digamos assim o marxismo surge aqui, né? Mas, e isso que é o contexto principal, a Revolução Industrial, que vai fazer com que ocorra o nascimento de um dos grandes filósofos aí, né, filósofos pensadores do mundo, que é o Marx e Hegel. E aqui, né, é o tempo do Napoleão, aqui em 1800, né, no século XIX, o positivismo kantiano, que é muito importante para quem estuda aqui, né, no século XIX, que é considerado o marco deles estão buscando que a história vire ciência também aqui, né? É uma questão bem forte na teoria da história ali, que eles estão naquela questão que eu falei ali, da subjetividade da história, né? Que daí, tipo, quanto que você é subjetivo quando você analisa as fontes históricas, você tem que tentar buscar analisar a história como se fosse uma fórmula de física, de espaço igual a velocidade versus tempo. Que você vai olhar ali e você não vai mudar nada, você vai só olhar como se fosse eu aqui e o meu objeto de estudo lá longe, que na história é difícil. E aí entra muita discussão, e que tem essa discussão vem até hoje, que é uma coisa bem complexa. Que, assim, também óbvio, a gente tem que ver os dois lados, né? Nem só ficar teorizando, daí você vai acabar não sei se avança muito, mas óbvio, é necessário pra caramba. E é uma teorização muito, muito interessante isso que está sendo. Eu acho bem legal essa teorização. Acredito que a gente dando conta, aqui dá para fazer essa questão da própria teoria da história, fazer umas aulas ali de teoria da história quando eu cumprir todo esse programa que eu quero cumprir aí para o Enem, que talvez nem seja até para o Enem, mas acredito que é bem interessante de ver essa questão teórica assim, até para os alunos da faculdade de História ou para os alunos do ensino médio ali que queiram avançar um pouco, foi bem legal. O positivismo do Conte é também a questão do ordem e progresso, né? Ele que vai a nossa bandeira é a positivista, né, bandeira do Brasil. E aí uma das coisas bem importantes aqui nesse século XIX é essa rivalidade que Franco-Prussiano Império, para quem não sabe, né, o Império do Bismarck era considerado o segundo Reich, né? Que o Hitler fala lá que ele era o Hitler fala que ele queria fazer o terceiro Reich. O Império do Bismarck ele era considerado o segundo Reich. Então, no sentido do segundo Império Prussiano. E ele era muito forte, né, no século XIX. Ele teve uma rivalidade ali que ele ganhou a guerra franco-prussiana dos franceses. E essa rivalidade foi levada até a Primeira Guerra Mundial, que os franceses estavam com o chamado revanchismo francês. Que eles estavam muito raros de terem perdido essa guerra. E aí depois quando eles ganham a Primeira Guerra Mundial, né,
é como se fosse uma vingança. Depois o Hitler vai lá e ganha, entre aspas, no começo, né? Ele vai e invade a França lá. E o armistício da França é interessante, que ele tem até uma cena um documentário bem bom da Segunda Guerra, que é o Redescobrindo a Segunda Guerra Mundial, que ele entra num vagão lá, que é um vagão que é de um monumento da França lá, que ele tava, acho que representava uma vitória francesa, assim, que ele vai e faz questão de ser o general, não sei se é o de Gaulle ou Marechal Pétain dos oficiais franceses lá, assinarem o armistício dentro daquele vagão, assim, só por vingança, que é bem... Então essa rivalidade franco-prussiana começa aqui no século XIX já. E ela vai ser também muito forte na Primeira Guerra e depois na Segunda Guerra, né? A França foi, na Segunda Guerra, quem não sabe, a França foi invadida e totalmente tomada, né? E aí o Marechal Pétain, que é um colaboracionista, né, ele contribuiu para o nazismo ali e entregou de bandeja, não bandeja, né, porque na verdade eles foram vendidos, mas daí ele foi considerado um traidor, né? E o de Gaulle, Charles de Gaulle, que acho que é marechal, lá depois vai para a Inglaterra e aí luta do lado dos aliados, né? Enquanto o Petain entrega a França para o eixo. E ainda aqui no século XIX temos o segundo colonialismo, ou não o colonialismo, Inglaterra, principalmente, né? Mas não essa Inglaterra, mas tem até uma charge, né? Que é bem característica nos livros didáticos, sempre tem, que eles colocam a África como se fosse uma pizza ali, né? Daí tem é, vários, tipo, o símbolo de cada país ali, né? Com uma faca dividindo essa pizza, no sentido que eles estavam, no caso, todo mundo explorando a África ali, né? Em pleno século XIX, né? Ainda eles estavam se aproveitando da África. E a Inglaterra, não só a África, a Inglaterra teve umas colônias ali na Ásia. Foi o maior império, né, neocolonialista, foi a Inglaterra. Depois, a independência de alguns foi só no século XX. Aqui temos a transição, né, do século XIX para o XX, 1900. Daí vai ter nos eventos aqui, alguns dos eventos do século XX, a Primeira Guerra aqui, né, a Revolução Russa, Trotsky, Lenin e o Stalin. Daí a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, né? Os blocos socialistas e capitalistas, um de cada lado, dividindo o mundo, né? E aqui a gente chega até hoje, né, que seria a nossa mundo atual, os anos 2000 para frente, vamos ver até onde nós vamos. E aqui daí já tem os problemas geopolíticos atuais, né, que acredito que muitos desses problemas já daqui até da própria Guerra Fria já entra na geopolítica, né, que é a matéria um ramo da geografia aí, né, que dá para estudar historicamente também, mas também é estudado na geografia. Aí, mas dá para estudar, né, porque você tendo uma noção aqui dessas questões históricas, você avança até uma outra, até esses problemas de hoje, né? Mas aqui seria um panorama, então a gente deu uma viajada boa, né? Mas como são coisas bem interessantes de estudar, né? Agora a gente vai estudar uma coisa de cada vez, né? Eu não sei quantas aulas que dá para fazer disso aí, mas assim, como vocês viram, né? O conteúdo é eterno. Se a gente fizesse 300 aulas sobre tudo isso, não sei se daria conta. Mas, tipo assim, dá pra pegar e fazer. Não sei, eu vou ver quantas aulas que eu vou fazer, mas é, tentar bater o conteúdo do Enem. Depois ainda dá pra pegar umas questões do Enem, questões dos vestibulares. Eu sou de Guarapau, aqui no Paraná. Posso pegar da Unicentro aqui, mas também dá pra pegar da FUVEST, da PUC, umas faculdades bem difíceis, pra a gente ver como que são analisadas essas perguntas, né, no vestibular. Então, acredito que aqui a gente deu para dar uma sobrevoada, né, um panoraminha aqui. É óbvio, não coloquei nem a história do Brasil também, mas acredito que depois terminando essa história geral, entre aspas, né, usando esse termo mais clássico, eu volto e faço a história do Brasil aqui. Acredito que dá para fazer até da história do Brasil antes dos portugueses, lá que existe o Homem Sambaqui, tentar dar uma avançada para ver até onde que a gente chega ali. Que antes dos índios ainda existia o Homem Sambaqui, né, que é conhecido, é chamado Homem Sambaqui. E aí depois que veio os índios. Então acredito que dá pra gente também andar nesse sentido ali, começar ali no Homem Sambaqui e avançar até o achamento do Brasil até Portugal e depois toda a história do Brasil, né?
E também acredito que, como tem é um, uma coleção de livros da história da África, da Unesco, acredito que dá pra gente fazer também paralelamente ali, porque isso aqui é muito só a história da Europa, digamos assim, na história geral, que a gente estuda é a história da Europa, praticamente. O que a gente estuda que não seja da Europa, nada, praticamente. Então, isso aqui é mesmo chamado de história da Europa, história geral é mais história da Europa, né? História da, mas é interessante também de pegar a história da África. Quero ver também como está sendo cobrado, porque estou tão longe desse universo aí de vestibular de história. Quero ver como está sendo cobrado. E espero que, acredito que está sendo cobrado a história da África, mas a história da China também, né? Especificamente ali, a história oriental, tem pouca coisa, tem coisa ou nada, né? Nesse conteúdo que eu peguei, tem nada praticamente. Que dá para pegar e fazer uns paralelos, a história da África, a história da China, e pegar esses temas mais atuais, né? Forma de ver mais atuais. Então, para a segunda aula é isso, gente.